Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a nossa apostila 8 de Geografia. Como será a nossa última apostila do ano, eu vou estar gravando todas as aulas dessa apostila para vocês já irem respondendo as questões e tirando as dúvidas nas aulas online. Então, peguem o material de vocês e vamos lá. Na nossa abertura, a apostila traz a Batalha Naval, que é uma diversão, né, com muita estratégia. Então, gente, nesse slide, nessa parte da apostila, ele vai trazer as informações de como seria jogar a Batalha Naval. A atividade dessa apostila, eles pedem para vocês jogarem com um colega de sala. Então, como vocês estão em casa, vocês vão escolher o papai, a mamãe, o priminho, alguém para poder jogar com vocês e vocês entenderem melhor sobre este jogo. Lembrando que existe Batalha Naval também online, existe no computador, existem em diversos sites. É um tipo de jogo muito antigo. E por que a apostila está trazendo a Batalha Naval? Porque ela é praticamente utilizada como um mapa, que é o que nós vamos estar vendo nessa apostila. Nessa apostila 8, nós vamos rever a definição de cartografia. E nessa aula também, nós vamos rever os conceitos de representação bidimensional e representação tridimensional. E nós vamos aprender a definição e os tipos de pontos de vista. Então, gente, o ser humano, desde tempos remotos, ele realiza registro do espaço em que vive. Como vimos, a cartografia é a ciência que estuda a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta realizada por meio de mapas, cartas ou plantas. Por trabalhar fenômenos de grandes dimensões, a representação espacial ela é sempre reduzida, e dados e informações ambientais, socioeconômicos, educacionais e entre outros, podem ser compreendidos de modo mais fácil e eficaz por meio das convenções cartográficas, que são os símbolos, desenhos, cores, códigos, etc. Um dado relevante a ser considerado quando estudamos a cartografia é o fato de os mapas serem confeccionados a partir do ponto de vista de quem os elabora. Apesar da universalidade transmitida pelo uso das convenções cartográficas, a elaboração dos mapas ela parte dos interesses e dos objetivos de seu criador. Por isso, podemos dizer que em um mesmo espaço, ele pode ser representado por diferentes perspectivas. O ponto de vista, ele torna-se um grande aliado das representações cartográficas, porque além de ser muito importante para retratarmos a nossa própria localização e a localização de outros seres e objetos no espaço. Então, vocês já pararam para pensar que dependendo do nosso posicionamento no espaço, nós vemos um objeto em diferentes perspectivas, posições? A gente pode ver de frente, de costas, de cima, de baixo, de diferentes ângulos e posições. Então, nós temos aí dois pontos de vista do bairro que Ivan mora. Nós temos a figura 1 e nós temos a figura 2. Você saberia dizer quais as diferenças entre os pontos de vista das figuras 1 e 2? Antes de especificarmos os tipos de ponto de vista trabalhados pela geografia, devemos recordar dois conceitos muito importantes da cartografia: representações bidimensionais e representações tridimensionais. As representações bidimensionais ou planas abrangem duas dimensões espaciais, largura e comprimento. Já as representações tridimensionais são compostas de três dimensões espaciais, largura, comprimento e altura. Observe as diferenças entre uma planta e uma maquete. Então, nós temos aí a
planta. A planta, elas são exemplos de representações bidimensionais. E nós temos a maquete. As maquetes são representações tridimensionais tradicionais. Além da largura e do comprimento, é possível observar a altura de cada objeto que compõe a maquete. Depois de relembradas as duas representações cartográficas, vamos ver os 3 tipos de pontos de vista que auxiliam na demarcação espacial. Então, primeiro, nós temos a visão frontal ou horizontal, que é a visão que temos quando observamos um objeto de frente. Nesse caso, estamos diante de uma representação bidimensional, pois enxergamos apenas a largura e o comprimento do objeto. 2. Visão vertical, que é a visão de cima para baixo, 90 graus em relação ao chão. Essa representação, ela também é bidimensional. O que muda em relação à visão frontal é apenas a nossa posição em relação ao objeto analisado. A visão vertical é o ponto de vista utilizado para a confecção de plantas e mapas, por exemplo. E a visão oblíqua, que é a visão que temos quando observamos um objeto de cima e de lado ao mesmo tempo, de modo inclinado. Essa visão é uma representação tridimensional do que se observa, pois, neste caso, também é possível analisar a largura do objeto. A visão oblíqua é o ponto de vista utilizado na confecção de maquetes. Agora, vocês vão responder as atividades 1 e 2 e a atividade adicional 1. Agora, nós vamos rever o conceito de mapa e aprender características dos mapas. Os mapas, eles são representações planas e reduzidas de uma área da superfície terrestre. Essa área pode ser o próprio planeta Terra, um país, uma cidade, um bairro e etc. Eles são elaborados a partir de técnicas e conhecimentos científicos e artísticos. As informações para a composição dos mapas, elas podem ser obtidas a olho nu, com auxílio de aparelhos ou por meio de análise de documentos históricos. Os mapas podem variar no tamanho e na riqueza de detalhes e informações. Por exemplo, para ilustrar o mapa de uma cidade em uma folha de papel sulfite, é necessário que o desenho seja elaborado em uma escala menor que o tamanho real do local. Portanto, será um mapa pequeno e com poucas informações. Entretanto, se o mapa em questão fizer parte de um guia de viagens, observaremos informações mais específicas, como nomes de ruas, avenidas, praças e parques, pontos turísticos, estações de metrô, linhas de ônibus e entre outros. Nesse caso, o mapa será rico em detalhes, em convenções cartográficas, como vimos as convenções cartográficas, elas universalizam informações por meio de uma linguagem gráfica, símbolos, desenhos, cores e códigos. Então, nós vamos ver agora 4 imagens da cidade de Paris, a capital da França, retiradas de um guia turístico. As imagens 1 e 2, elas mostram a mesma área da cidade. A primeira é um mapa de localização de ruas, como o Waze, por exemplo, e a segunda é uma imagem de satélite. Observe como as ruas, as praças e os monumentos são representados nessas duas imagens. A imagem 1, ela oferece muitas informações sobre essa área da cidade, enquanto a imagem 2, ela é panorâmica, ela é mais abrangente e com menos detalhes. As imagens 3 e 4, por sua vez, são fotografias aéreas de pontos específicos de Paris. Observe a riqueza de detalhes, as edificações, a área verde, o rio, as ruas e as pontes. Vocês vão observar essas imagens
e vocês vão responder as atividades de 3 a 5. Agora, nós vamos rever o conceito de planta e aprender a interpretar e elaborar plantas. Gente, nós vimos que os mapas eles são representações planas de áreas grandes, como cidades e países, e até mesmo do planeta Terra, que são materiais elaborados com base em conhecimentos técnicos e artísticos que contribuem para o estudo de geografia. Mas e as áreas pequenas, como que elas são representadas? Elas são representadas através de áreas restritas, que normalmente são representadas por plantas, desenhos bidimensionais, realizados a partir de uma escala muito grande e com maior riqueza de detalhes. Nós temos aí na apostila 2 exemplos de planta, e nessa parte dessa apostila eu vou pedir para vocês procurarem na internet diferentes exemplos de plantas, de casas, de parques, cidades, enfim. Então, nós vamos ver aí a planta ao lado, que é uma planta, né, que representa as áreas internas e externas de uma residência. Observem os detalhes dessa imagem, né? A distribuição dos cômodos, a representação das portas, os móveis, os objetos de decoração. E nós temos também as plantas que são utilizadas para representar áreas maiores que uma residência. Por exemplo, bairros e parques, como mostra a planta abaixo. Porém, se a área analisada for muito grande, ela tem que ser representada por meio de um mapa. Então, nós temos aí a planta residencial demarcando os cômodos e retratando móveis e objetos de decoração, e a planta de uma pequena área urbana com demarcação de ruas, quarteirões, áreas verdes, lagos e edificações. Dada a explicação, vocês vão responder as atividades de 6 a 8 e as atividades adicionais 2 e 3. E para finalizar a nossa apostila, nós vamos aprender o conceito de escala, aprender a calcular e representar escalas. Então, gente, qual é o conceito de escala? A escala, ela é uma relação entre o tamanho da superfície retratada no mapa ou na planta e o tamanho real da área representada. Chamamos de escala, então, a relação entre o tamanho da superfície retratada no mapa ou na planta e o tamanho real da área representada. Imagine que você queira ilustrar 3 mapas, um do Brasil, um do estado de São Paulo e um de uma pequena área urbana. Cada representação será feita em uma folha de papel sulfite. Para que os mapas caibam nas folhas, será necessário reduzi-los proporcionalmente, pois o Brasil ele é muito maior que o estado de São Paulo, que é muito maior que a área urbana. Portanto, os mapas serão reduzidos em proporções diferentes em relação aos respectivos tamanhos reais das áreas analisadas. Então, nós temos aí o Brasil, o estado de São Paulo e uma pequena área urbana, ilustrados em proporções diferentes. Cabem em uma folha de papel de mesmo tamanho. A escala, ela pode ser utilizada para representar objetos. Por exemplo, ao desenhar uma casa em uma folha quadriculada e em seguida reproduzi-la com o dobro do tamanho, é necessário aumentar o tamanho do telhado, das janelas, da porta e da chaminé, garantindo a proporção das ilustrações. Vamos observar então essa imagem do papel quadriculado. Então, com o auxílio de uma régua, nós podemos perceber que a ilustração da direita, ela tem o dobro do tamanho da ilustração da esquerda. É o mesmo desenho em escalas diferentes. Então, para representar as escalas nos mapas e nas plantas,
utiliza-se um padrão estabelecido que consiste em registrar dois números separados por dois pontos, conforme o modelo ao lado. Então, se considerarmos as medidas em centímetros, cada 1 centímetro representado no mapa equivale a 100 centímetros na realidade. Veja os outros exemplos. Então, nós temos aí o número 1, 2 pontos, 560. Então, uma escala de 1, 560. Então, a cada 1 centímetro dessa escala, ele equivale a 560 centímetros na realidade. Nós temos aí 1,45. Cada 1 centímetro representa 45 centímetros da realidade. Agora, vocês vão responder as atividades 9 e 12, de 9 a 12, e a atividade adicional 4. Lembrando que nós teremos as aulas online para poder tirar as dúvidas e para poder fazer juntos essas questões. E a nossa apostila 8 chega ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem presentes nas aulas, por mandarem as atividades, por se preocuparem. E, enfim, espero vocês o ano que vem, hein? Um beijo!